Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que eu estou hoje aqui pela primeira vez nessa tribuna para trazer para vocês hoje a mensagem do Evangelho de hoje e dando a continuidade então ao estudo do livro Fonte Viva. Toda segunda-feira nós trabalhamos uma mensagem do livro Fonte Viva, que é uma mensagem trazida pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E a mensagem de hoje é de número 26, cujo título é Obreiro Sem Fé. E como sempre o Emmanuel ele vem com uma citação da Bíblia, né, para depois discorrer sobre o que essa mensagem, né, o que essa citação vem nos trazer. Então a citação de hoje é: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Na verdade, a carta de Tiago, né, o apóstolo, ele é uma carta que é o 20º livro do Novo Testamento. Ela é composta de 5 capítulos e é uma carta endereçada aos cristãos judeus que estavam dispersos pelo mundo. E o teor dessa carta, né, ele escreve para os judeus para que eles continuassem firmes na fé em Deus, sendo ouvintes e praticantes da palavra de Deus, né? Ele mostra a todos a importância da relação de fé e obras. Ou seja, né, ele aconselha a ter fé no Senhor e a praticar boas obras, por meio do amor ao próximo, sem nenhuma distinção de raça, de credo, de etnia, sem nenhuma distinção. Então ele mostra todo o tempo dentro, né, dessa sua carta, né, essa relação da fé e das obras, que uma não se sustenta sem a outra, né? A verdadeira fé, a realidade. Então, a prática das obras, elas são exemplos da fé verdadeira em Deus. Mas aí o Emmanuel, nessa mensagem, ele vai discorrer sobre aquelas pessoas, sobre o obreiro sem fé. Então, ele começa assim: em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona de início murmurando: para que o mundo não presta? Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou fazer isso? Se o mundo é ruim, se o mundo é cheio de violência, se o mundo está cheio de coisas ruins, né? Então, esse é o obreiro sem fé, né? Ele até tenta praticar boas obras, mas se ele não tem a fé que o sustenta, a verdadeira fé, ele logo abandona. E assim ele vai fazendo outras comparações. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhes os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira, é complicação. Muitas vezes, né, as pessoas buscam as igrejas, os templos, a casa espírita, né, principalmente quando está passando por muitas dificuldades, né, está passando por dores, né, e em busca de consolo, em busca de um alento. E muitas vezes depois, quando a situação se ameniza um pouco, acaba desistindo, não vem mais, arruma sempre uma desculpa para não comparecer. Muitas vezes até tenta fazer um trabalho, né, voluntário, mas qualquer coisinha é motivo para não ir, para desistir. Então são pessoas que não se sustentam pela fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela automaticamente
nos move a praticar boas ações, a fazer o bem, a praticar boas obras. E assim ele vai continuando. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, não sou digno. Quantas vezes a gente, né, ouve, mesmo assim, aqui mesmo, na casa espiritual, não vou fazer tal coisa porque eu não sou capaz, eu não sou digno. E na realidade, falta o que para esta pessoa? A sustentação dessa fé verdadeira. Porque na medida em que a gente tem essa fé, o trabalho aparece. E não importa o tamanho do trabalho, não importa se eu venho numa tribuna falar ou se eu vou estar lá embaixo recebendo as pessoas, não importa o tamanho desse trabalho, o importante é realizá-lo, é fazê-lo com amor e dedicação. E transita então, aí ele continua, né? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço, pelo qual se responsabilizou, ou é o aluno que estuda continuamente sem jamais aprender a lição. E aí Emmanuel depois vem e nos dá o seguinte conselho: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Então ele vai repetir exatamente o que o apóstolo Tiago também colocou na carta para os Hebreus: a importância da fé verdadeira e a importância das obras. Uma está ligada sempre à outra. E aí, quando a gente fala de fé, o que a gente pensa? Eu gosto muito, né, de definir a fé não como crença, porque crer, todo mundo acredita, até os espíritos maus acreditam. Mas fé é confiar em Deus, é confiar efetivamente na palavra de Deus, é confiar nos ensinamentos, é se entregar efetivamente nas mãos de Deus, né? Aí eu lembro de uma história que o Haroldo Dutra, numa das suas palestras, ele conta, né, para exemplificar a verdadeira fé, o que é essa confiança. É uma historinha assim que fala de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis estava indo para o mosteiro juntamente com outro padre, né? E estava numa nevasca terrível, muito forte, né? Um frio terrível. E aí eles mal conseguiam caminhar até chegar a esse mosteiro, de tão forte que estava a nevasca. E aí quando eles chegam lá, eles batem lá na porta, né? E alguém lá de dentro pergunta: quem é que está aí, né? Aí ele fala: é Francisco de Assis. Aí a pessoa lá de dentro fala assim: que Francisco de Assis? O quê? Imagina, não é que Francisco de Assis. E vai para dentro. E aí o padre que estava junto com São Francisco fala assim: meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar nesse frio, nós vamos acabar morrendo. E fica desesperado, né? E aí quando ele olha para Francisco de Assis, ele está pulando de alegria, está feliz, está alegre. Ele falou: nossa senhora, ele chamava ele de Pai Francisco. O Pai Francisco está endoidou. Pai Francisco endoidou. Como é que ele está tão feliz se nós estamos aqui prestes a morrer nesse frio intenso, né? E aí ele fala: Pai Francisco, por que você está tão feliz? Por que você está tão alegre? Aí ele fala: ah, meu irmão, você não imagina. A minha vida inteira eu esperei por este momento. O momento em que eu não posso fazer absolutamente nada a não ser me colocar 100% na mão de Deus. Isso é fé.
Isso é fé verdadeira, é a fé verdadeira. É a gente se colocar 100% na mão de Deus, é acreditar na palavra de Deus. E aí, consequentemente, quando acreditamos e confiamos na palavra de Deus, nós agimos de acordo com os ensinamentos de Jesus. A gente acaba agindo de acordo com o Evangelho de Jesus, com todos os seus ensinamentos. E aí não importa que tamanho seja essa obra, e não precisa ser só na casa espírita ou na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia, com as pessoas que a gente se relaciona, procurando sempre fazer o bem, sempre desejar o melhor para todos e para si mesmo, é óbvio, né? Então isso é fé e obra, é estar uma ligada à outra. E aí Emmanuel continua assim: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, né? Tudo. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante. Então, à medida em que esse servidor, né, as pessoas, nós confiamos na lei de vida, nós passamos a ter a luz do entusiasmo e a ação do bem incessante. Praticamos sempre o bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas. Veja bem, não importa o tamanho da tarefa, né? Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser um expositor aqui, pode ser quem serve a água lá embaixo, pode ser quem está dando o passe, não importa o tamanho da tarefa. O importante é que completa essa tarefa que lhe compete sem enamorar-se de si mesmo, quer dizer, sem vaidade, né? Sem ter nenhuma vaidade naquilo que faz, e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. E aí ele vai concluir então a mensagem dizendo: revelemos a nossa fé por intermédio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Quando eu li esse parágrafo, né, da mensagem, me veio a seguinte fala de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então é isso, né? Nós temos que buscar e refletir sobre a nossa fé. Como está a nossa fé em Deus? Como está a nossa fé em Jesus, né? Como a gente pensa em trabalhar na seara de Jesus? Será que a gente fica buscando sempre empecilhos, alguma desculpa? Hoje eu não vou porque eu preciso fazer tal coisa, não vai dar, porque sempre colocando outras situações que se considera mais importantes, né, do que vir e fazer um trabalho efetivo, um trabalho de amor, um trabalho voluntário mesmo, se dedicando ao próximo, como Jesus nos pediu e nos ensinou, né? A salvação, não lembro agora. Enfim, é isso então que essa mensagem nos traz hoje, e eu espero que vocês possam estar levando em seus corações, refletir sobre ela, refletir sobre a nossa fé, o quanto anda a nossa fé realmente e o que nós estamos buscando fazer como bem a todos nós e ao próximo, né? É isso que eu trouxe para vocês na noite de hoje. Muito obrigada por me ouvirem, obrigada pela atenção. E assim
Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por mais essa mensagem trazida pelo benfeitor Emmanuel, que muito nos auxilia na compreensão da verdadeira missão que abraçamos quando aqui viemos. Que possamos refletir sobre a verdadeira fé que nos auxilia a modificar a nossa vida, buscando sempre a felicidade comum entre nós. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos auxilie diante das dificuldades e das oportunidades que surgem para poder exercitarmos a nossa fé em Ti. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.